Discernimento dos espíritos é o dom do Espírito Santo, através do qual uma pessoa percebe intuitiva e instantaneamente quais espíritos estão presentes e operantes em uma palavra, ação, situação ou pessoa, santo, demoníaco, humano ou a mistura destes. Como nós já falamos anteriormente, nós dividimos os carismas elencados por São Paulo em 1 de Coríntios em 3 grupos. E já falamos dos carismas do primeiro grupo. Ainda não viu? Volta lá e aproveita. Nessa aula, nós vamos falar sobre o primeiro carisma do grupo dos carismas de revelação, o discernimento dos espíritos. O discernimento dos espíritos é basicamente você saber se uma determinada coisa é de Deus ou não. Simples assim. Simples? Nem tanto. Mais uma vez, precisamos reforçar. Os carismas são manifestações do Espírito Santo em nós. E por isso, nós precisamos levar o discernimento dos espíritos muito a sério, porque na imaturidade da fé, nós podemos ser levados a pensar que algumas ações, algumas manifestações são carismas, quando na verdade não o são. São muitas vezes manifestações de carências nossas, manifestações propriamente humanas. E em alguns casos, até ação do demônio querendo atrapalhar e perder as almas. Nós podemos ser levados a querer julgar determinadas manifestações como divinas ou humanas com base nas nossas percepções humanas, no nosso raciocínio, na nossa inteligência, na nossa experiência humana. E isso pode ser muitas coisas: bom senso, raciocínio lógico, inteligência emocional, mas não é discernimento dos espíritos. O discernimento dos espíritos ele vai muito mais profundo. Ele vai agir na motivação, na raiz da motivação dos atos. Portanto, se você está julgando alguma coisa com base no seu pensamento humano, na sua inteligência, nas suas emoções, nos seus sentidos, isso não é discernimento dos espíritos. O discernimento, ele vai, como eu já disse, muito mais profundo e na raiz. E como nós vimos no texto do padre Robert de Grandes, é uma coisa mais intuitiva, interior. É como uma locução interior que te diz, às vezes até simulando, digamos assim, alguma percepção humana. Você percebe de alguma maneira diferente, com aspecto de sensação, de sentido, mas isso não tem origem nos nossos sentidos fisicamente. É uma coisa que brota do interior. No grupo de oração, por exemplo, nós usamos este carisma do discernimento dos espíritos para julgar se uma determinada profecia, uma determinada visualização, ela é de Deus ou não. Através de como aquilo atinge os nossos corações. Muitas vezes acontecem nos nossos grupos manifestações do nosso espírito humano e colocamos para fora coisas que às vezes nós achamos legais, nós achamos bonitas ou, de alguma maneira, piedosas, mas não necessariamente é o Espírito Santo agindo em nós. Esse carisma, em particular, nós precisamos aprofundá-lo bastante. Nós precisamos pedir a Deus muito essa graça do discernimento dos espíritos, para que a nossa caminhada possa dar frutos, para que a nossa caminhada seja mais assertiva, seja mais direta, porque muitas vezes nós acabamos desviando o nosso caminho, nós acabamos tomando atalhos ou caminhos errados na nossa caminhada espiritual, simplesmente por não conseguirmos discernir direito o que Deus espera de nós, o que são os nossos sonhos, as nossas sensações humanas falando mais alto. Precisamos pedir a Deus
muito esse carisma, essa graça do discernimento dos espíritos, para que a nossa caminhada seja mais certeira, mais assertiva. E até semana que vem.